Vamos falar agora do que você gosta de falar, que é fragilidade. Então você falou que a gente até 30 anos monta uma reserva, que é um declínio com a idade. Aliás, vamos dizer que eu tenho uma reserva boa e eu cuide do meu declínio. Qual é um limite de idade que a ciência fala antes de a gente entrar em fragilidade? Qual é o homem está programado, se ele se cuidar, se ele for geneticamente privilegiado, tem uma reserva boa, se cuidou a partir dos 30 anos, sempre teve atividade, nós somos programados para viver quanto tempo, Sumica? Eu queria primeiro deixar bem claro para os nossos ouvintes, porque nós falamos de reserva sem citar reserva de quê? Na verdade, o Marcelo quis dizer reserva funcional dos órgãos e sistemas do nosso organismo. Por exemplo, reserva funcional do coração, reserva funcional dos rins, reserva funcional do cérebro. Sim. Por reserva, nós definimos como, para o público entender melhor o que é a reserva, que nós explicamos sempre para o paciente o que é a reserva. Por exemplo, nós temos 2 pulmões, né? E se crescer um nódulo no nosso pulmão e nós formos submetidos a uma cirurgia, por exemplo, e o cirurgião tiver que tirar metade do pulmão direito, por exemplo, o paciente ele sai andando e conversando e bem, sem sentir falta de ar, graças à reserva funcional do pulmão restante e do outro lado do pulmão. Né? Por exemplo, rins. Se por alguma razão, num acidente, nós perdermos um rim, o outro rim, graças à sua reserva de função, né, nós podemos viver bem, de modo normal, sem precisar de diálise. Né? O neurocirurgião, nós neurocirurgiões, nós operamos o paciente e nós tiramos parte do lobo frontal, por exemplo, num nódulo do cérebro, por exemplo. E o paciente sai andando, falando, conversando, trabalhando normalmente, né? Graças à reserva funcional que ele tem, né? que nós temos. E os nossos diferentes sistemas têm reserva funcional. Nosso sistema imunológico, nosso sistema cardiocirculatório, nosso sistema renal, nosso sistema osteomuscular articular. Exatamente. A gente é programado para viver quanto tempo, Sumica? Essa é uma pergunta tão polêmica, né, Marcelo? Muito polêmica. Olha, eu não vou te falar que existe um número. Um negócio chamado apoptose. Chega um tempo, você se cuidou, toda a célula falou, telômero. Chega, valeu, virou a chave aqui e acabou. Existe uma certa programação, né? Na ponta dos cromossomos, isso a gente aprendeu no ginásio, né? Existe na pontinha o telômero, né? Que é um relógio do quanto a gente vai viver, né? Então, vem desse conceito. Agora, eu não fico à vontade de falar, Marcelo, é isso aqui, é esse número. Não fico à vontade. Porque, assim, é uma construção da humanidade, a longevidade, e a gente jogar um número baseado no indivíduo, a gente está errando completamente o raciocínio, porque o indivíduo é fruto da genética e do ambiente, certo? Certo. Então, isso é epigenética. Então, eu te dizer da programação, eu vou te dar um dado relacionado à genética, que é só a parte biológica que... Em tese, né, os pesquisadores de longevidade diziam o seguinte: tua determinação genética é responsável por 50% da sua longevidade. Os outros 50% são determinados pelo que você viveu, onde você nasceu, o que você comeu, onde você estudou, com quem você casou, com quem você exatamente, com quem você trabalhou, se seu chefe era um chato, se o seu chefe era um louco, enfim. Então, tudo isso acaba modulando a longevidade, né? Agora, o que se diz, e nisso eu acredito, é que a gente deve estar rumando a uma expectativa de vida, não a nós ser, né? Isso é um conceito um pouco diferente, mas o potencial dos 100 anos. Então, eu acredito que a gente possa alcançar números próximos a isso. Mas, volto a dizer, não é uma construção biológica. Não é só porque eu malho pra caramba e como saudável pra caramba que vai dar certo. Se você tem um chefe doido, se você atravessa 2 horas na cidade para você chegar no seu trabalho... se você dorme pouco... Exatamente, se você some um baita... se você dorme pouco,
não basta, né? Então... Eu li uma reportagem, né? Os centenários do Brasil, são 27 mil, coisa assim. Quando eles nasceram, a expectativa de vida era 35 anos no Brasil. Não é? Não Olha é? que maravilha, né? Pois Vacinas, antibióticos e água potável. Foram os três que mudaram. Exatamente. É saneamento. Foi saneamento que mudou a história da humanidade. Né? E agora o mundo que lute para manter o mundo sustentável também, né? Com tanta gente. Que o Brasil, metade ainda não tem saneamento, aí não dá, né? Pois é. Nós estamos no século XVIII ainda. Pois é. A gente tem que melhorar isso aí. Bom, vamos falar de fragilidade. Fragilidade é o assunto dessa moça aqui que adora. Eu vejo muito no Instagram dela. Aliás, se você assistir esse episódio, você vai no Instagram da Sumika lá, que a Sumika fala tudo de fragilidade. E foi o motivo pelo qual eu chamei ela aqui. O que é um idoso frágil no critério diagnóstico da geriatria? Fala aí pra gente. Tá. Eu acho que eu primeiro vou tomar a liberdade de explicar leigamente, para depois passar o critério. Tá bom, vamos lá. Leigamente, o que é? Eu já mencionei no começo que é o envelhecimento acelerado, né? Mas acelerado com que importância? Eu posso estar agora, né? Eu aos meus 44, acelerando o meu envelhecimento agora. Mas isso não tem repercussões muito nítidas agora para mim, porque eu tenho reserva, como o Edson colocou. Então, eu posso estar estressada, dormir mal pra caramba, chegar aqui e fazer um podcast com você sem que ninguém perceba. Tá? Ao perder reserva... Você pode estar acelerando a sua inflamação sem perceber. Exatamente. Esse que é a questão. Quando a gente chega no patamar do idoso frágil, a gente não tolera mais essas coisas. Não dá para dormir uma noite mal dormida e performar no dia seguinte normal. Cai a performance. E no mundo da medicina, como é que a gente vê isso, né? Um petelequinho, um empurrão, uma gripe, uma infecção de urina causa uma grande tragédia e a pessoa não volta mais a ser como era antes. Tá? Então, ela perde a capacidade de enfrentar adoecimentos. Eu dei o exemplo de adoecimentos aqui, comuns, mas às vezes é uma cirurgia eletiva, né? Nem é de emergência. Ou vamos operar uma vesícula, mas não volta a mesma coisa. Ou então um grande transtorno emocional abala emocionalmente e fisicamente, né? Então é o idoso que acaba submetido a um estresse e ele não é mais a mesma coisa depois disso, tá? E como que a gente dá critérios a isso? Até tem aulas extensas a respeito disso. Estou montando uma agora. Mas... Eu vi lá no simpósio do Sírio, você falou lá. Pois é. Então a gente vai falar sobre isso no Congresso Brasileiro, mas por que vai dar um pouquinho de trabalho? Vou tomar 2 minutos para explicar. Dentro da comunidade médica, hoje em dia, ainda a gente não diz é assim, só tem esse jeito. A comunidade médica hoje está muito aberta para discutir o que é fragilidade e como se diagnostica. Então, em 2016, um grupo fez uma revisão dos principais instrumentos que tinham, e só para estudos eram 67 instrumentos, tá? Mas eu vou reduzir aqui para a gente falar de um que é o que eu uso, é o mais bem publicado, é o que mais tem informações, que é o critério fenotípico, tá? E é fácil até de olhar, é compreensível da gente perceber dentro de casa. Então fica a sugestão, né, para quem tiver um idoso em casa, para perceber se tem esses sinais que eu vou falar agora. Então, um é perda de peso, tá? Perda de peso de 5% ou mais em 1 ano deve indicar atenção. Então, há um processo de desnutrição discreto acontecendo. Só um parêntese, 5% em 1 ano de perda de peso vai passar despercebido para muita gente. Né? Vamos dizer um indivíduo aí de 80 quilos. Ele vai perder 4 quilos em ano. Sai de 80 em 1 ano para 76. É significativo, mas passa desapercebido para muita gente. Tem 2 problemas. Um que é imperceptível, uma reserva que pode estar indo embora e é imperceptível, e outra porque às vezes as pessoas pensam que ele está ficando mais saudável. Né? Pois é. Nossa, você está emagrecendo e tal, e não está percebendo o perigo disso. A pessoa pode estar perdendo sistema muscular, perdendo músculo, né, e perdendo órgãos. Por exemplo,
diminuindo a quantidade de tecido dos pulmões, diminuindo a quantidade de tecido cerebral. Então, perda de peso não é somente perda do tecido adiposo. Adiposo, exatamente. Pode ser de tecido cerebral também. Exatamente, né? E normalmente vem acompanhado de perda de apetite. Então, perda de apetite no idoso é um assunto à parte, né? Tem crescido muito esse assunto dentro da geriatria, é um desafio grande. Então, se está perdendo apetite e perdendo peso, opa, é um sinal de fragilidade super importante, tá? Então, dá para intervir. A questão é essa, precisa ter sensibilidade. Então, nós geriatras, nós somos tão obsessivos por peso quanto os pediatras, né? Olha só. Pediatra tem que pesar, tá crescendo. Eu não, eu fico de outra emagrecendo. É outra coisa. Tá? Então, perda de peso é um critério. O outro é fraqueza, tá? A gente no consultório, eu tenho um aparelho que faço a pessoa apertar o aparelho, chama dinamômetro palmar, para eu medir essa força. Mas em casa, você pode perceber se o idoso está com mais dificuldade para carregar peso. O avô dos meus filhos, né, pai dos meus filhos, ele... o primeiro, meu filho que tem 16 anos, ele carregou e ninou e cantou e tal. A minha filha, que veio 7 anos depois, né, 6 anos depois, ele já não conseguia mais carregar. Né? Então, nitidamente, houve um enfraquecimento nesse período, né? Assim como vocês devem ter alguns exemplos, né? Carregava tantas sacolas, ia para a feira, fazia a compra, né? Então, são sinais indiretos de enfraquecimento, tá? Subir escada, né? Conseguia subir escada, agora não sobe mais, enfim, são sinais todos de fraqueza, tá? Terceiro, é lentificação, está mais lento. Então, a pessoa é um dos grandes marcadores biológicos dentro da geriatria, a lentidão. Nós, como geriatras, a gente avalia isso com velocidade máxima. A gente pede para o indivíduo pegar ali uma certa distância, no meu caso 4 metros, e na literatura médica a grande maioria é isso. Antes de 4 metros eu vou medir quanto tempo você performa isso. Algo em torno de 4 a 5 segundos para andar essa distância é o ideal. Mais ou menos 1 metro por segundo. É o ideal para a idade dele. Existe um estudo epidemiológico lindíssimo que tem uma tabela, tá? Sobre a velocidade ideal e a predição de mortalidade, inclusive por velocidade. Ficar lento é um preditor de mortalidade, tá? Mas ao fazer isso, então, eu tenho a percepção da lentidão como médica. Mas em casa também, de novo, né? Você pode ter nitidamente a sensação, puxa vida, minha avó ela era mais agilzinho. Eu tô levando ela no restaurante, mas ela tá andando devagar, né? Então, esses detalhes podem te... E isso fica atribuído à idade, né? Exato. A família fala, é da idade. E pode ser um pouco da idade também. Não é justo que a gente exija. Mas existe a chance de que isso esteja acelerado, que é a fragilidade, né? Então, esses 3. Por fim, tem a exaustão. Então, são pessoas que estão sempre dizendo, tô cansado, meu filho. Não vou. Tô cansada. Então, e normalmente a pessoa deixa de performar coisas que eram habituais. Vamos dar um exemplo assim. Lavava a louça. Agora cansa tanto que não lava mais a louça. Por exemplo, né? Cozinhava, né? Então, é a exaustão, cansaço. Ela fala, eu tô cansada, eu tô exausta, tá? Isso está diretamente relacionado à capacidade de produção energética mitocondrial. Tá? Então, não é preguiça, não é... A gente, como familiar, né? A gente está preguiçoso, né? Ficou velho, está preguiçoso. Às vezes até, né? Aposentou, tem direito a uma TV? Tem. Mas, às vezes, é o metabolismo energético que não está suficiente para manter essa pessoa ativa num nível adequado. Tá? E, por fim... A inatividade física. São pessoas que acabamos de falar da preguiça, mas que ficam mais paradas, deixam de gastar energia como gastavam antes. Deixam de se movimentar. Né? Exatamente, tá? Então, esses são os 5 itens que a gente olha. Para dizer que é frágil, tem que ter 3. 1 ou 2 a gente diz que é pré-frágil. O fato de ser pré-frágil já é um preditor de perda de funções, de quedas e de mortalidade. Tá? Então, qualquer sinal desses, melhor passar por um geriatra. E me fala uma coisa, da população com fragilidade, acho que eu ouvi no seu podcast, você comparou os sexos, né? Entre sexo masculino e sexo feminino. Quem é mais frágil,
Quem dura mais, quem dura menos? Eu acho que você falou alguma coisa nesse sentido. Você pode falar aqui pra gente? Falo, claro. Até mencionei como a mulher é mais longeva no começo. Isso se replica na fragilidade, né? Na fragilidade, as mulheres normalmente compõem a maioria, tá? Então, nas várias cortes que o mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Brasil, tem muita gente estudando fragilidade populacionalmente. Aliás, a fragilidade nasceu na década de 60, né? O nome mais pomposo é Síndrome de Fragilidade, então ela nasceu aí na década de 60, descrita como exatamente esse idoso meio parado, meio inativo, que está sempre demandando muito da sociedade, do sistema de saúde, então ele nasceu esse olhar a partir disso, né? Mas, enfim, voltando aqui, a gente olha a fragilidade agora, né, para o olhar da mulher, e ela realmente fragiliza antes e compõe a maioria. Mas, biologicamente, né, por mortalidade, ela vive mais. A fragilidade ele adianta a morte, né? Ser frágil, nitidamente, é uma condição global de adoecimento e morte, né? E dentro da fragilidade cabem muitas doenças. A fragilidade, ela não exclui, assim, é frágil, exceto, mas ele tem insuficiência cardíaca, ou ele teve um AVC, então não dá para conectar com fragilidade. Fragilidade cabe tudo. Ou ele tem alguma síndrome demencial, ou ele... Exatamente, cabe tudo dentro da fragilidade. Ele é frágil com essas doenças, né? Então, uma das teorias que pode corroborar com isso é que as mulheres, em algumas situações, né, alguns estudos veem que tem mais comorbidades e algumas comorbidades com mais componente osteomuscular, como é o caso das osteoartroses, né? Primeiro. Segundo, a mulher tem menos massa muscular. Isso é da natureza da mulher. Né? Então, por exemplo, o dinamômetro, né, que eu falei que a gente põe para apertar, o corte para homem é completamente diferente do corte para mulher. A velocidade de marcha, levemente, mas muito pouco. Mas para homem, por exemplo, é 30, para mulher é 20. É muito diferente a massa muscular. Então, esse peso da massa muscular é importante, né? Pelo critério de fragilidade que eu coloquei, é nítido que tem uma questão de movimento inferida, né? Então fica lento, fica fraco, né? Então tem muito uma questão de olhar muscular sobre isso, né? Então acho que a mulher tem esse peso. Então, por sorte, as mulheres são as que mais procuram o serviço de saúde. Sim, elas são mais preocupadas. Ainda bem. Então a gente tem essa sorte delas serem quem mais procura. Mas são as mulheres que possivelmente precisam investir mais na questão do movimento. Os geriatras foram os pioneiros nessa questão da fragilidade, né? Tem muito mais experiência nessa parte da fragilidade, não somente experiência, como as pesquisas foram desenvolvidas, na sua grande parte, por geriatras, né? Bom, e é muito bom saber que diferentes áreas da medicina, diferentes especialidades da medicina estão agora olhando, reconhecendo a fragilidade como um tema importante nas suas respectivas sub-áreas. Eu acho que ela sai um pouquinho do fisiológico, entre aspas, para uma doença. Né? No mundo da neurologia, né, a fragilidade tem sido discutida também. Né? O síndrome do idoso frágil, né? Também tem sido discutida. Para nós, neurologistas, a fragilidade, nós associamos o conceito de fragilidade a conceito de perda de reserva funcional de diferentes órgãos e sistemas do organismo. Só que essa perda funcional, ela está muito pronunciada na parte neurológica, né? Até que, dentro dos critérios diagnósticos para síndrome de fragilidade, né, lentificação dos movimentos, né, é um sintoma neurológico. Né? Quando nós avaliamos a questão da velocidade da marcha, por exemplo, isso faz parte, teoricamente, do exame neurológico. Né? A velocidade da marcha, a velocidade dos movimentos. Né? Nós, neurologistas, nós avaliamos a força motora, por exemplo. Né? Em algumas situações, nós avaliamos, inclusive, com um dinamômetro.
né? Um doutorado que eu orientei do Ricardo foi sobre preensão palmar. O que acontece? O que acontece com a circulação cerebral quando fazemos e a autorregulação cerebral quando fazemos preensão palmar? Né? Então, nós neurologistas, nós nos interessamos muito sobre esses temas e examinar a força motora. Força motora faz parte do exame neurológico. Né? E um outro critério, por exemplo, que está nos diversos instrumentos para detecção de síndrome de fragilidade está a parte cognitiva. Né? Exames cognitivos que nós neurologistas também fazemos e os nossos geriatras também brilhantemente fazem essa questão da avaliação cognitiva. Né? Essa parte neurológica é muito valorizada também na síndrome de fragilidade. Né? Por isso que é importante a área de saúde, assim como a população, valorizar a parte neurológica também, porque se nós prevenirmos doenças neurológicas, naturalmente nós estaremos prevenindo também a síndrome de fragilidade. Né? Sumika, você falou de alguns critérios que culturalmente fazem parte para as pessoas, população geral, isso faz parte do envelhecimento, ele está ficando velhinho. Não é verdade? Só que isso é um problema, porque a população idosa está aumentando. Isso aumenta a morbidade, ele vai consumir mais da família, vai consumir mais da sociedade. Como é que a geriatria intervém nesses pacientes frágeis? Quanto você consegue reverter e como é que você consegue convencer a família que é fortemente... A cultura dessa família é fortemente... tem essa tendência forte em pensar, não, isso é do envelhecimento e acabou. Como é que é essa história aí? Conta aí pra gente. Olha, que tem coisa, hein, Marcelo? Olha que isso aí dá um trabalho e é o que a gente adora. Bom, eu queria pedir licença só para comentar o Edson, né? E a gente entra de cabeça nisso, mas sobre o que o Edson colocou sobre a parte neuromotora, inclusive foi o meu doutorado, sabe, Edson? Então, avaliação cognitiva e o desempenho cognitivo diante dos critérios de fragilidade. Então, o recado mais importante se você está diante de um frágil, olha a cognição. A chance de que você tenha um frágil com distúrbio cognitivo é alta. Tá? Só de falar da velocidade de marcha, se você tem alguém com velocidade de marcha alterada, é 4 vezes mais possível que você tenha uma demência vascular, não a de Alzheimer, mas a vascular. De Alzheimer não chega a 2 vezes, mas é uma chance mais alta. Mas também tem, né? Mas também tem. Então, para qualquer médico que atenda a um paciente frágil, olha a cognição e vice-versa. Né? Então, essa conexão cérebro e músculo, ela não se dá só, inclusive, no cérebro. Todo o sistema nervoso periférico, até que o nervo chegue ao músculo, existe a placa neuromotora, né, que é onde termina o nervo e começa o músculo, todo esse trajeto pode ter sofrido comprometimentos ao longo do envelhecimento, né? Então, o comando para que chegue ao músculo pode estar alterado, né? E também, né, prevenir doenças neurológicas, prevenir fragilidade e também o contrário, né? Através do corpo, ativar o corpo, prevenir a cognição, né? Mas vamos falar então do que o geriatra... Eu quero saber aí como é que você faz. Olha, Marcelo, não sei nem por onde começar, é tanta coisa. Tá. A gente tem como geriatra, uma marca registrada do geriatra, exatamente essa atuação que não está só no paciente. A gente vê o entorno todo. Então, a gente sempre tem uma figura de um familiar ou de um cuidador quando esse idoso apresenta algum nível já de dependência. Lógico que tem vários idosos que vão absolutamente sozinhos à consulta e está tudo perfeito. E a gente vai ter um atendimento geriátrico também visando para que ele fique muitos anos vindo sozinho, né? Então, esse vai ser nosso objetivo. Mas quando ele chega para a gente, já precisando de alguém, a gente monta um time ali, né? Então, porque todo tratamento de um idoso já frágil, ele vai demandar ajuda. Porque o idoso frágil, ele não necessariamente ele vai ser dependente. Ele pode ter
um daqueles 5 critérios que eu falei, se é altamente independente. Ele pode ser. Mas pode ser que ele precise de apoio em algumas situações. E pode ser que, tendo um ou mais desses critérios, ele já seja bem dependente. Ele precise de ajuda para tomar banho, para se alimentar e tudo mais. Então, o geriatra constrói junto desse indivíduo idoso e junto da família qual o nível de intervenção e participação que é necessário de todos os envolvidos. Está na hora de contratar alguém? Está na hora de você deixar os medicamentos sob sua responsabilidade, não do paciente? Ou o contrário, está na hora de você parar de dar o remédio porque ele consegue sozinho? Então, existe todo um exercício voltado para a autonomia que pode não ser feito, inclusive, só pelo geriatra. Então, outra marca registrada do geriatra é a atuação multiprofissional, que nem deveria ser só do geriatra, neurologista também, né? Todo mundo. Ortopedista. Quem que a gente... não tem um profissional, uma especialidade médica que não precise. Mas com licença, que eu acho que geriatra precisa mais, tá? Acho que a gente precisa mais. Perfeito. Vai lá. Então, muito assim, na síndrome de fragilidade, uma vez frágil, não é correto eu reabilitar do ponto de vista motor sem um fisioterapeuta. Eu não posso dizer para ele, saia caminhando que você vai reabilitar, como um cardiologista pode dizer para um paciente hipertenso que ele vai ter uma reabilitação cardiológica por caminhar. Na fragilidade, não. Ele precisa de orientação especializada para que se aconteça com segurança e com potência. Porque uma vez que você já passou do momento em que você tem uma reserva suficiente para que esse organismo se mantenha, com a pouca reserva que eu vou querer construir alguma coisa. Então, isso precisa ser otimizado. Então, a atuação de um geriatra também tem que ser muito focada em otimização. Não dá para ter atitudes que sobram ou que faltam, tem que ser muito assertivo, né? Então, pela baixa reserva e pelo baixo tempo. Exatamente. Então, por exemplo, um geriatra, ele não tem muito tempo para ficar pensando, eu acho que eu vou decidir se eu dou antibiótico daqui a 3 dias. Não pode. Então, se você tem uma decisão para tomar, tem sinalizações que... Tem que ser rápido, né? Exatamente. Então, tem que ser rápido, né? Na síndrome, porque você não tem a reserva que vai empurrar as coisas, né? Então, e a atuação multiprofissional também a gente precisa ter uma certa presteza. Quando a gente começa, talvez a gente comece antes do que os outros profissionais indicariam, né? Exatamente por enxergar a necessidade dessa reserva. Então, nutrição, fonoaudiologia,